estamos aqui com mais um episódio de Elas de Malicuia e hoje com uma mulher inspiradora, uma mulher incrível, que ela tem uma trajetória marcada pela comunicação, pela inspiração, pela capacidade de se reinventar. Ela é jornalista, publicitária, apresentadora, palestrante, ela arrasa aí pelo Brasil inteiro, tem dedicado sua carreira a conversar com pessoas sobre o amadurecimento, o propósito de vida, novos ciclos. Eu estou com ela, Mara Ferraz. Tudo bem? Ai, gente, que apresentação mais linda. Nem Não tenho roupa de ir para escutar essa apresentação. Me resumiu lindamente, falou de todo o meu trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe que eu acordei hoje pensando, gente, vou começar meu dia com elas. Elas de Malicuia. Vocês são 5 mulheres admiráveis, lindas, me receberam muito bem. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. E você ainda nem sabe o que vem pela frente. Se Pois é. você já gosta da gente agora, você Vou me vai... apaixonar. Agora ela vai pôr a foto da gente ali na cabeceira da Pronto. cama. Não, e o melhor de tudo é que a gente gosta de você também. Essa é uma né? A parte gente muito gosta, boa. E a te gente foi tão admira, bem te acha tratada, foi tão linda, gostoso, inteligente, potente. Ela é uma boneca, né? Vocês já É uma viram que ela é princesa, uma toda rainha, linda. né? É muita afinidade também aqui, né? Sim, É muito verdade. bom. E Maravilhosa. vocês trabalham em 5, eu acho isso brilhante, assim, acho uma super inspiração, mas é uma forma de você falar para as outras mulheres, se tratem assim, porque as coisas acontecem. E a gente se adora aqui, né? A gente fala que não tem briga, não tem discussão, não tem animosidade. É muito lindo. Então, realmente, a gente pratica aquilo que todo mundo deveria praticar, e que se fala tanto na teoria, que é a sororidade. A gente acaba praticando aqui Tem um entre ano que nós. a gente está junto e foi um encontro assim tão Gostosa, inesperado, né? É né? E nós verdade. somos pessoas muito diferentes, Diferentes. mas é muito, muito bonita a nossa história. É verdade. Acho que na diferença a gente se completa. Sim, Então, cada verdade. uma do seu jeito, com a sua particularidade, se completa. E a gente fica muito feliz de estar recebendo vocês aqui. É muito gostoso, a gente está em casa, é o sofá da sala de casa, É isso aí. para a gente poder falar com quem está em casa e esclarecer um monte de coisa, contar coisas gostosas e fazer um pouco de diferença na vida de quem está escutando a gente. Então, muito obrigada por ter aceitado o Obrigada, nosso convite. Mara. Ainda Eu que mais falando agradeço. sobre longevidade, bem-estar, informando de uma forma a mulher, só que ao mesmo tempo que diverte, que é leve e com conteúdo tão rico que você traz. Obrigada mesmo. E vocês também. Você sabe que quando a gente está em casa ou está na estrada, em algum lugar, e de repente a gente tem a oportunidade de assistir um corte, a gente precisava que aquilo caísse na nossa vida. Exatamente verdade, daquele concordo. jeito. Então, esse trabalho é brilhante por conta disso. A gente não sabe exatamente a hora que alguém vai ouvir, que alguém vai ver, mas é na hora certa. Pode ajudar uma pessoa, né? E Tá eu vou valendo. começar te fazendo uma pergunta. Você sempre entrevistou tanta gente, como que é estar aqui hoje a entrevistada? É comum para você? Você está fingindo normalidade? Você gosta de ser entrevistada, contar um pouco de você? É uma oportunidade, porque quando eu faço a entrevista, eu quero ouvir o meu entrevistado, né? Às vezes eu tenho que interromper para outra pergunta por conta do tempo, mas assim, cada pessoa que eu entrevisto, eu me interesso legitimamente pela vida da pessoa que eu estou entrevistando. Então aqui é uma oportunidade que eu tenho de falar algumas coisas que lá eu não falo, porque se eu falar, vou interromper, eu vou contar Sim. uma coisa minha. E ele né, vocês foram minhas convidadas, você não pôde ir, mas vocês são as personagens principais, então tá aqui do outro lado também é muito bom, é confortável. Não, e aí todo mundo tem 1000 perguntas, né? É, Vai lá, vai, vamos lá. Conta um pouco pra gente quem é a Mara Ferraz. Quem é você? Nossa, menina, difícil, né? Acho que é mais fácil vocês falarem. Não, você é Vocês jornalista, acham me fala um pouco da sua sobre mim? profissão, dos seus casamentos, de quantos filhos você tem, eu quero saber isso. Eu acho que a Mara é um ser humano muito melhor hoje do que era, e isso não é papo de amadurecimento, é porque todas as pessoas que me completaram até agora meditaram. Então, assim, hoje vocês estão recebendo uma versão muito melhor de mim, porque é uma versão editada Atualizada. pelo tempo, né, que essas pessoas, as amigas, a família, os filhos, gente, filho lapida a gente de um jeito, né? Eu acho que eu sou essa pessoa que está em construção, mas eu sou mais feliz hoje comigo mesma do que eu era. Eu era muito inquieta aos 30, aos 40, inconformada, queria fazer muitas coisas, eu queria muitas perfeições. E hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, aceito mais as minhas imperfeições, as minhas procrastinações, aceito melhor o ser humano que eu sou. Então eu acho que a Mara hoje é um ser humano mais feliz.
e um pouco caótica, sou um pouco complicada. Tenho plena consciência disso também. Eu preciso, às vezes, de um tempo maior para entender as coisas, eu preciso pensar muito para tomar uma decisão. Eu amo o que eu faço, eu sou jornalista raiz, me formei em 95, faz tempo, né? Olha. Então, isso também faz parte de mim, né? Ser jornalista é um pedaço grande de mim, assim. Sou muito curiosa em relação a tudo, as pessoas, as coisas, ao tempo. Por que eu estou me sentindo assim? Eu estava ouvindo a entrevista anterior que vocês fizeram com essa terapeuta, achei fantástico. Já fiquei com vontade de fazer tudo que ela estava falando aqui. Então, eu acho que eu não sou intensa, eu não tenho muitas intensidades, mas eu acho que eu sou essa pessoa, sou mais feliz hoje aos 55 do que eu era antes. Quantos delícia. filhos você tem? 2, João Pedro de 25, João Felipe de 24. Eles são do teu primeiro casamento. São do meu primeiro casamento, E você frutos ficou de um grande viúva? amor. Fiquei viúva aos 44 anos, o Lipe tinha 12 e o João Pedro tinha 13. Foi repentino. Foi, eu acho que de todas as dores que eu já senti de perder, né, de passar pelo luto, o luto é um lugar complicado pra gente. Eu sofri um acidente aos 15 anos, perdi minha irmã, depois foi a minha avó, que era uma matriarca, né? As italianas têm esse poder, né? Ela era uma mulher que fazia a felicidade da casa. E depois foi o Vinícius, foram 25 anos juntos, e ele morreu de glioma no tronco, um câncer fulminante, e quando ele descobriu já não tinha o que fazer. Mesmo assim, a gente fez rádio, químio, e ele passou mal um dia em casa e falou, me leva para o hospital que eu não estou passando bem, e no caminho ele teve uma convulsão e uma parada cardíaca e morreu ali nos braços dos meninos. Os meninos seguraram ele, né? Eles estavam no banco de trás, estava dirigindo. E eu conto essa história porque às vezes a gente não tem noção das dores que as pessoas passam. É verdade. Sim. E a gente também não tem noção de que, por mais que o tempo passe, essas dores ficam em algum lugar, e a gente, toda vez que eu volto nessa história, eu lembro de como eu fui capaz de superar o luto, me esforçar muito para que os meninos não sofressem mais do que deveriam, continuar trabalhando, mantendo a família, sustentando as pessoas com o meu trabalho. Então, às vezes, uma dor parece que é o fim, não é. Sinal de que você vai ter que recomeçar e vai ter que achar um jeito de Você recomeçar. se sentiu mais forte depois de tudo isso? Porque a gente não sabe a força que tem, né? Clarice Lispector falava, eu sou mais forte do que eu. E a gente precisa, às vezes, passar por um teste muito grande para ver que né? E a gente faz essa leitura nos seus olhos, Mara, dessa força. Dá para ver. Tem uma doçura, ao mesmo tempo tem uma força que contrapõe a isso. E você reflete muito isso no seu estilo também. Um estilo mais dramático, com uma base muito elegante. E ao mesmo tempo um toque fashion assim, que eu falo, uau, Mara que delícia! Eu adoro. Adoro as traduções da Thaís, ela Ela é demais. Gente, e aí, semana passada, quando eu a vi numa questão polêmica lá, que ela vestiu uma saia linda, eu vi a foto daquela saia Dolce maravilhosa, Gabbana. cheia de rosas, e a pessoa fez um vídeo dizendo assim, nossa, ela com essa saia parece estar vestida de Downy. E aí, Não, a mas peraí, sagacidade. uma seguidora, é isso? Alguém fez um vídeo tirando uma sátira. São homem. youtubers. Um youtuber? É. Tá. Um homem fez uma sátira falando assim, mas aquela saia, parece que ela estava vestida de amaciante Downy. E aí, com a sagacidade dela, ela fez um vídeo que você vai contar pra gente. Como que você pensou nisso? Mas Porque, o que é o vídeo? uau. Fala primeiro como foi o seu vídeo. Esse youtuber, são dois, na verdade, é Diva Depressão. Eles são muito engraçados. E essa festa foi a festa do João Silva, filho do Faustão. E ele tinha marcado a festa, daí o Faustão foi internado, daí o Faustão melhorou e ele remarcou a festa. E era uma festa para as pessoas usarem as roupas que quisessem, mas sempre tem um glamour, uma festa assim, né? Até porque você vai encontrar muita gente, tem mídia e tal. E eu pensei nessa saia, que era uma saia de fundo preto, cheia de flores, que é uma saia que eu gosto muito. Linda Tenho pouca saia. oportunidade de usar, então aproveito sempre para usar uma saia longa quando tem uma festa legal. E eu estava me achando linda.
né? E daí, quando eles fizeram o vídeo, e eles fizeram, foram muito carinhosos, viu? Diva Depressão, um beijo pra vocês. Eles foram muito carinhosos, que daí eles falaram, nossa, essa família, o João Kleber e o filho, essa mulher, eles parecem a família do Crepúsculo e tal, mas essa saia é meio Downy, que é o amaciante. Daí, outro dia eu tava em casa, eu falei, quer saber, eu vou misturar peças. Eu misturei a saia com um agasalho de Adidas. Adidas. Eu vi. E eu peguei 2 produtos similares de marcas diferentes e falei, olha, sabe como uma mulher de 50 anos pode se vestir? Ela pode se vestir do jeito que ela quiser, né? E fica aqui a dica para essas 2 marcas. Quem sabe vocês não patrocinam meus looks. Foi uma forma patrocinaria correndo. de brincar. Sim. Então, gente, estou esperando. Muito legal. E ela falou assim, no final do vídeo dela ainda, se você não se vestir de você mesma, você corre o risco de viver fantasiada se você ficar se vestindo de outra pessoa. E a gente vê muito isso, né? Às vezes você gosta tanto do estilo daquela pessoa e você fala assim, eu vou me vestir igual. E você não passa o mesmo recado. Sim. Exato. Não combina. Sim, porque não combina, não É, é combina. você. Então, quando a gente olha para você comunica exatamente a mesma coisa. Porque eu acho que é o que a gente sempre fala, né, Thaís? O que você fala, a maneira que você pensa e a maneira que você se veste, elas precisam conversar. Para que você tenha coerência na sua imagem. Porque nem sempre as pessoas vão te olhar ou prestar atenção no que você fala. Os primeiros 5 segundos, ela já lê você exatamente da sua roupa, o seu cabelo, a sua postura. Às vezes você nem abriu a boca ainda. Mas essa saia me interessou muito, eu vou ver. Eu vou te Vai mostrar. a descrição, eu já gostei. Ela é linda, tá, as ordens. Ai, Pronto. linda mesmo. Pronto. Mara, numa carreira tão diversa, TV, revista, internet, palestra, qual foi o momento em que você percebeu, encontrei o meu propósito? Porque você estava dizendo que com 30, 40 você corria, eu quero fazer isso, quero fazer... Quando que você viu? Porque você se dá muito bem nesse teu programa, levar um programa mais de 1 hora, a gente que faz entrevista em várias, não é fácil, a gente nem chega a um programa tão longo. E você conduz, eu sei que tem uma produção, a Bel, querida, beijo. E assim, você tem uma produção, uma equipe por trás, mas... conduzir tudo isso, assim, você realmente se encontrou? Que momento que você tá de propósito, de trabalho? Eu fiz essa transição de carreira, eu comecei na televisão e fiquei 25 anos na mídia impressa. Quando a mídia impressa enfraquece, eu estava viúva, né? Eu não podia deixar a mídia enfraquecer, porque eu precisava trabalhar, precisava de recurso, né? Não tinha um milagre aparente de falar, não, eu vou viver de renda, não, dinheiro aplicado também acaba, patrimônio também acaba, a gente precisa trabalhar. Quando eu vi que isso estava acontecendo, eu falei, gente, está na hora de eu fechar essa revista. Então foi uma decisão, várias coisas me fizeram tomar essa decisão, mas a principal de falar, eu não quero mais revista, foi entender que eu não poderia continuar vivendo só da mídia impressa, eu mudei para o digital. Quando eu faço a transição, eu não sabia nem postar. Volta e meia, meu filho mandava, mãe, limpa a câmera. Teve uma seguidora muito educada, falou assim, as suas fotos parecem leitosas. Era filtro solar mesmo, de base, né? Aquela sujeira. Eu falei, eu preciso aprender. Né? Eu não vou saber fazer isso se eu não buscar um jeito. Não pode ser tão orgânico que nem todo mundo fala. Ai, pega o telefone e sai gravando. Ai, fala qualquer coisa. Não vai dar para ser assim. Eu acho que foi aí que eu fui descobrindo que eu tinha alguma coisa para falar, porque alguém queria ouvir, e eu também podia ouvir o que as pessoas tinham para falar e trazer a voz delas para o meu dia a dia. E daí as coisas foram só Você lembra qual crescendo. foi o primeiro conteúdo assim que você fez na internet, assim, que teve algum tipo de... Porque no começo a gente começa a postar meio para ninguém, né? Assim, A mãe da gente quando você curte. começou a postar, que você percebeu que as pessoas se interessavam. Você tem essa lembrança? Tenho, porque foi duplamente marcante. Eu escrevi um livro em 2012 que se chama Vi Maravilhas. Foi em homenagem ao meu marido, o Vi, porque eu chamava ele de Vi. Ah, tá. E Vi Maravilhas por conta das maravilhas que Vocês a gente viveram? vai... Não, as maravilhas que eu vi acontecer, né? Como esse momento, né? De estar aqui com vocês. Tudo depende do jeito que a gente olha. Então, eu reuni ali um monte de crônicas. E um dia eu resolvi gravar um pedacinho, um trechinho de uma crônica. Mas você lendo? Eu lendo. E eu nem tinha o recurso do TP ainda, nem sabia que tinha um recurso de TP
no Celular. telefone, né? Acho que E naquela daí- época nem tínhamos, né? Hoje a gente está se munindo Isso foi, de tantos... eu acho que foi 2019, não, 2018, 2019, comecinho de 2019. Daí eu peguei ali, li aquela crônica, um pedacinho, e fui encontrar umas amigas. Nisso, eu dou uma olhadinha para ver, que a gente, depois que a gente grava um conteúdo que a gente tem uma expectativa, você fica vendo, se teve curtida, comentário. Eu vejo um comentário de um homem que se chamava João Kleber Sou Eu. E eu olhei João Kleber Sou Eu, falei, nossa, eu conheço um João Kleber, aquele apresentador de TV. Daí cliquei e abriu a página dele. E eu olhei e falei, nossa, é o João Kleber mesmo, apresentador. Eu falei, será que é pegadinha? E ele escreveu assim, e os solteiros? Então era uma crônica falando de relacionamento, e ele escreveu e os solteiros. E daí eu vi o quanto as pessoas gostavam de escutar coisas sobre relacionamento. Sim. Então eu acho que uma virada de chave foi ali. Por conta da chegada do João na minha vida, Mas e aí, agora você conta tudo, eu né? conto tudo. Aí ele mandou essa mensagem. Olha a aí fofoca, como é que Agora a fica gente depois? quer saber como é que foi esse Daí recomeçar. ele mandou essa mensagem e eu falei, o que uma mulher madura deve fazer frente a uma situação de paquera? Nem mostrar muita empolgação, muita disponibilidade e nem ignorar por completo. Seja chique, né? Eu curti. E mais tarde, no outro dia, fui na página dele e curti. Você seguia ele? Não, passei a seguir depois de uns 2 dias também, não segui assim logo na hora. Daí eu curti uma... Eu fui curtir, gente, era um vídeo dele brincando com ferro de passar roupa. Nossa, eu vou falar isso aqui perto dos meninos todos, mas eu vou falar. Ele brincando com ferro de passar roupa. E aquilo me deu um gatilho bom. Eu falei, meu Deus, eu tô num nível de carência, né? Muito grande, porque o cara tá só passando uma roupa, brincando com ferro no palco, e eu fiquei toda... Deu um clique. Daí eu fui ver um outro vídeo dele, ele estava falando de um procedimento que ele tinha feito que eu sabia que doía muito, que eram uns choquinhos, eu não lembro agora qual procedimento. Daí eu escrevi no direct, você não foi totalmente sincero, esse choquinho dói muito, eu precisava puxar um assunto, não sabia o que falar. E a partir daí a gente começou a conversar, ele me ligou pelo WhatsApp. Mas vocês se conheciam fisicamente? Não, ele estava viajando, eu estava trabalhando, e daí... Uma semana depois de ficar nessa coisa de telefone, muita conversa boa, ele falou, eu vou te visitar esse final de semana. E ele, muito decidido, né? Eu gosto de homem. Lá em Piracicaba. E ele falou assim, eu cheguei de viagem e sexta-feira eu vou para Piracicaba, a gente vai sair para jantar, eu quero te conhecer. Uau, Cara, adoro. olha! Homens. O mais legal é que os filhos são Joões, João e o marido João, né? Você também casou ali tudo para dizer, ninguém nem pergunta. Agora, pelo Muita que eu tô, coincidência. assim, a hora que a gente ouve você falar, você é bem ligada nesses insights. Você tem esse ouvido atento das coisas que acontecem com você durante o dia, das pessoas que você encontra, de algumas mensagens, você fala, virada de chave, ou isso pode ser uma coisa interessante. Você tem isso ou simplesmente você deixa acontecer? É o poder da oração, Paty. A conexão com o divino, porque Deus não olha para quem a gente é, Ele olha como a gente é, né? Então, eu acho que orações diárias, entregas diárias, não ficar mentindo para si mesma, não tapar o sol com a peneira, ver que as coisas estão acontecendo e aceitar, né? A gente tem muita dificuldade para aceitar o não, o ruim, a autocrítica, às vezes, também é uma forma de lapidação. Não estou falando de automutilação, né? Não é para pegar um defeito e ficar esmiuçando ele. Mas um pouco de autocrítica, podia ter falado menos lá, podia ter feito assim. Poxa, eu fui falar daquele jeito com aquela pessoa, deixei ela chateada. Minimamente hoje eu vou pedir desculpa, não devia ter. A gente precisa disso. Então eu acho que essa conexão com o divino faz eu me ouvir mais. E toda vez que eu não me ouço, eu perco. Porque quando a gente se baseia muito, se norteia muito pela opinião do outro, a gente se perde da gente mesmo. Então, Concordo. é bom ouvir as pessoas que gostam da gente, mas a resposta está sempre dentro.
E você é uma mulher muito generosa. Eu quero aproveitar e contar isso, porque eu acho que vocês não sabem, que eu e a Mara nos conectamos uma vez e eu passei por um período muito difícil da minha vida, que a Mara sabe, e foi impressionante o carinho, o apoio e a tua generosidade comigo, porque enquanto eu estava lá na África, né, resgatando minha família, meu irmão, a Mara me mandava mensagem quase que todos os dias. Eu já te falei isso uma vez, né, e repito aqui de novo, quanto que você foi amiga numa situação que foi tão importante para mim, que me machucou tanto. É muito legal nessas horas você ter uma pessoa que está lá do seu lado, que mesmo à distância está preocupada com você. Então eu vi essa tua... você é uma pessoa muito genuína, né, com o que você fez, foi muito espontâneo da sua parte. Então eu quero te agradecer muito por isso, foi muito importante para mim. Mas você sabe que o que eu fiz de simplesmente mandar mensagem, que não custa nada, né, gente? Você mandar uma mensagem para alguém que você sabe que tá passando... Custa sim, não é todo mundo que faz isso. Mas eu também recebi. Então, por isso que eu falo que as pessoas lapidam muito a gente, né? Se eu não tivesse recebido esse apoio nos momentos difíceis, e claro que não é de todo mundo, é daquela pessoa. Daí você fala assim, nossa, eu vou fazer isso pela Vanessa porque foi tão importante para mim. Vai ser bom para ela também saber que não está sozinha, que tem alguém aqui colocando, né, o nome do irmão nos grupos de oração, porque a oração chega e a gente é a maior potência, a maior arma que a gente tem na vida é a oração. E quando você fala para alguém, eu vou fazer uma oração para você, isso é tão verdadeiro. Tão importante, eu acho que hoje em dia, né? sinceramente, a maior prova de amor é alguém dizer, é quase dizer, que é uma frase que a Vanessa fala, que eu acho fofa, que ela fala assim, ai, não sei quem tá cuidando de mim, né? Quando ela fala que ela vai ao médico, ela fala assim, ai, o doutor não sei o que, a doutora não sei o que vai cuidar de mim. Eu acho que o maior cuidado hoje é alguém orar por você ou por alguém da tua família. Isso, para mim, hoje é uma das maiores provas de amor. É verdade. Eu acho. Essa doação, né, de você poder dar para a pessoa aquilo que você pode dar naquele momento, é você se doar, isso, né? Isso é muito bonito. E às vezes a gente não percebe, né? E você não faz com medo de atrapalhar. Mas verdade. você falou que perdeu num acidente uma irmã, então ela sabia a angústia, né? Desculpa, Paty, que você ia falar. Eu já até perdi. Eu acho assim, o que a gente pode dar de melhor é o nosso tempo e a nossa atenção, mais do que qualquer coisa, porque isso é único. Então, quando a gente para estar com alguém, se doar, sentar e conversar, ou lembrar e ligar e falar, olha, eu lembrei de você, você está bem? É o maior presente que alguém pode dar para um amigo, para um conhecido, para quem quer que seja, porque o nosso tempo é único. Não, é que eu acho que voltando ao início da nossa conversa, que eu acho que entre nós 5 é isso que a gente tem, porque a gente não se vê muito entre as gravações, a gente se vê, mas não é que a gente se vê sempre. Mas essa sensação de que a gente tem esse esteio, esse apoio, esse olhar, esse cuidado. Isso é legal. Eu tenho quem me segure. Isso é bacana. Eu tenho quem me segure. Agora, Mara, vamos lá, vamos falar sobre esse seu recomeço com o João Kleber. Como é que foi para você, uma mulher viúva, se relacionar novamente? Você imaginava que você ia encontrar uma outra pessoa? Depois você já tinha filhos, né? Como é que foi essa relação com os meninos? Como é que foi toda essa ligação que vocês tiveram? Eu queria muito refazer minha vida, até porque os meninos, eles falavam muito isso para mim. Mãe, você tem que encontrar alguém, você tem que casar de novo, né? Porque para eles também, ficar sem a figura masculina era complicado, né? E eles sabiam também o tamanho da minha felicidade, porque a escolha da felicidade é uma coisa que a gente transborda. Você não precisa falar para ninguém que você é feliz. As pessoas reconhecem a felicidade. E acho que eles tinham isso assim, tipo, será que minha mãe vai voltar a ser feliz, né? Daí quando eu conheço o João, qual foi a primeira coisa assim que me pegou muito? Essa decisão. Primeiro que ele me ligava todos os dias, a gente ficava 3, 4 horas no telefone. É muito gostoso, conversando sobre tudo. Depois ele fala, eu vou aí te ver. Né? Diferente de alguns paqueras que ficam esperando um dia você vir para São Paulo,
homem que é homem, né? Assim, Vai lá. E eu falo homem que é homem porque essa decisão de falar eu vou aí estar com você é muito gostosa quando vem do homem. E né? como é que foi o João Kleber chegando em Piracicaba? Não, e foi divertido, né? Ele me ligou e falou assim, olha, eu Acharam tô que era aqui. pegadinha. Ele falou, tô aqui no hotel. Eu falei, então eu vou passar aí, vou te buscar pra gente sair pra jantar. E nós fomos num restaurante de uns amigos muito próximos, que foram até padrinhos do meu casamento, porque eles eram navegantes. Eu amo lá. E a Sânia e o Dalmos são amigos nossos desde quando eu mudei para Piracicaba. Eu mudei para Piracicaba, o João Felipe, né? Estava grávida do João Felipe, então faz 24 anos que eu moro em Piracicaba. E daí eu falei, eu vou num lugar que eu me sinta segura, né? Claro. Mas eu tinha esquecido que o João é um cara famoso. Daí a gente chegou no restaurante e começou aquele, né, burburinho, aquelas pessoas, e né, a gente querendo tirar fotografia, falar com ele e tal. E foi bom, porque eu falei, é isso, né? Lembre-se que será assim. Será assim, o homem é famoso. E daí eu tava comendo assim um bolinho de bacalhau, eu lembro disso como se fosse hoje, porque eu nunca beijei ninguém com... Eu sei, a gente beija com house, com pastilha, bolinho de bacalhau não tinha acontecido na minha vida. Se os dois comem, não tem problema. Aquela mordida no bolinho, coloquei, estou mastigando, quando eu viro, ele me deu o beijo. Eu achei a coisa mais linda, beijar, comendo bolinho de bacalhau. É amor mesmo. Ele é de olhar portuguesa, porque ele só apaixona. Não, deu muito certo. E eu acho que eu me senti segura, me senti acolhida, e me senti ao lado de um homem com poder, sabe? De ajudar a levar o barco, né? A gente saiu do restaurante e eu falei para ele, olha, amanhã vamos almoçar lá em casa, quero que você conheça meus filhos. Ele falou, por que amanhã? Eu falei, porque tá um pouco tarde. Ele falou, mas eles estão dormindo? Eu falei, imagina, né? Eles estão ansiosos de me mandar um monte de mensagem, mãe, tá bom aí, mãe, tá tudo bem? Eu falei, então tá. Daí a gente foi lá para casa, chegamos na varanda, os meninos estavam lá esperando a gente, e ele saiu de casa às 5 horas da manhã. A gente ficou na varanda, vendo vídeo, escutando música, conversando, e o João entende de tudo, ele fala de tudo. Então, assim, a cultura do João é do cara que viveu, né? Então, sabe falar de tudo, e ele ficou ali, vivendo aquele momento com a gente. Daí eu me encantei, né? Só pensei comigo, não pode dar ainda. Segura. Isso mesmo. Né? Não é? Deixa esse moço gostar muito de você, ficar bem, né? Daí você pensa se você... Isso. Que as regras da paquera madura, a São gente não pode diferentes, perder né? muito tempo, mas a gente também não pode oferecer. Porque eu acho que a frase clássica é tudo assim, de cara. a gente não é mais criança, né? Vai esperar o quê? Né? Mas, Mas tem... esperar um pouquinho. Não, eu né? acho. Mas acho que essa intimidade que eu acho você cria é melhor. assim. A É mais expectativa é boa. gostoso. E foi muito bom. Deu tudo legal. muito certo. Assim, foi um bom recomeço. Que legal. Que né? legal. A gente Isso tem quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Que delícia, que bom. Recentemente você recebeu um prêmio de influenciadora, né? Um prêmio aí pela Câmara Municipal. E você se considera uma influenciadora de que nicho? Qual que é o teu público-alvo? Como você se vê nisso? E mais uma pergunta, antes que elas já perguntem também. Qual que foi a reinvenção mais difícil da tua vida, pessoal ou profissional? Eu acho que eu sou uma influenciadora, mas eu sou antiga, então eu comecei como formadora de opinião, né? Numa época onde a gente trabalhava em jornal, colunismo social, tal, mesmo na revista, e a gente pincelava algumas possibilidades da moda, do comportamento, de uma viagem, de um lugar legal para visitar. A gente dava opinião, assim como a gente também dava opinião, ou dá ainda no almoço de domingo, quando a família está reunida, e a gente fala, olha esse molho aqui que eu comprei, esse bolo que eu comprei. Não é? A gente está sempre influenciando. Sim. Trouxe isso para o profissional por necessidade, né? O mercado estava pedindo isso. O mercado diz para você, eu quero saber, Thaís, onde você compra suas roupas. Quero saber, Paty, quais são os melhores destinos. Quero saber, Tânia, o que é que eu devo fazer com relação aos meus direitos e os meus investimentos.
Quero saber, Carol, o que eu posso fazer na área da construção e para ficar linda de cara natural, sem maquiagem nenhuma. Quero saber, Vanessa, exatamente o que eu devo fazer para ser uma boa influenciadora, para fechar bons contratos, inclusive com essa clínica que você acabou de fechar. Então, a gente precisa do outro. E como é que você vai dar esse recado? Então, eu acho que eu sou uma influenciadora em construção, porque eu ainda tenho as raízes muito embasadas numa verdade que você tem que falar e provar. E se você não tem para falar, você não fala, porque também não quero cair no vazio. E eu acho que a reinvenção mais difícil foi a pessoal, porque eu sei fazer bastante coisa, eu nunca vou passar fome na minha vida, porque eu gosto de trabalhar, sei fazer bastante coisa, eu faço o que tiver que fazer. Mas se reinventar pessoalmente, você precisa fazer um mergulho para dentro, você precisa sentir a dor, você precisa cair lá no fundo do poço, é dolorido para você emergir e dar conta da sua vida. Não é fácil, né? Mas é um talento, uma beleza. Eu acho que essa reinvenção eu acho que é um dos grandes temores de quem vive um relacionamento longo e feliz, assim, né? Porque eu acho que quando você é mais jovem, o teu temor é, se o relacionamento acabar, eu vou ficar sozinha. E depois, eu acho que a maior prova de que você tem uma boa relação é quando você passa a ter medo do outro morrer e de te deixar, né? Eu acho que acho que isso é um fantasma em todas as relações longas, e cada vez que a gente vê, quando eu escuto a sua história, eu fico imaginando você com filhos que não são tão pequenos, mas ainda precisam muito, né, de você, de um pai. Então eu acho que isso é uma mudança muito profunda na vida, e conseguir se reinventar é uma grande inspiração para outras mulheres que estão vivendo uma situação como essa, porque assim, eu acho que as pessoas ficam pedindo meio um manual, mas como você fez, né? Como foi? E tem muito dessa reconstrução pessoal, isso que você falou. Eu não gosto de fórmulas milagrosas, não aconteceu, aí eu fiz uma técnica XYZ, e aí eu fiquei curada, e aí eu fui lá e conheci uma outra pessoa porque eu estava pronta. Não, é um processo que são a gente anda 10 casas na frente, volta 12, e a gente vai e a gente volta até que a gente sente que a gente está pronta para viver uma outra coisa. Por isso que eu acho que essa sua fala muito, muito sincera, né? Que nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso. A dor de perder um amor, a dor de perder o pai dos filhos, é uma dor, é um luto que eu acho que nunca se cura, mas que a gente redimensiona, ressignifica, e a gente tem que viver, né? Seguir. Eu acho muito bacana. E a gente vai viver muitos lutos durante a nossa vida, né? Não são só as perdas das pessoas, mas são os momentos onde você tem que deixar de fazer coisas que você gostava. Para escolher uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra, né? De repente, eu vi um cachorrinho aqui agora há pouco. A gente sabe que cachorro vive muito menos do que a gente. São muitos os lutos que a gente vai passando. O mais importante, acho que é não esquecer que a dor, ela não é permanente. As coisas vão passar. Por pior que possa parecer, tem o amanhã, tem o outro dia. A potência da dor vai diminuir. Por mais que às vezes tem situações em que a gente imagina que não tem como você deixar de sofrer uma perda, determinadas perdas. Mas eu acho que a potência daquela dor vai amainando, né? Vai diminuindo, fica uma coisa crônica, né? Não fica uma coisa... Então é bom saber, por mais que a gente saiba, eu acho que é sempre bom a gente se lembrar disso. Omar, você hoje está com o Pode Mais. É uma realização. E quais são os seus planos daqui para frente? O que você pretende fazer ainda? Tem alguma coisa que você fala assim, eu ainda quero fazer isso, até meu último dia eu ainda quero fazer isso daqui, eu tenho um planejamento. E tem alguma coisa que você fale também, isso eu não faço mais, nunca mais? Olha, de fazer tem, porque o Pode, você foi na época, você foi sozinha quando eu gravava o Pode Mais na Isto É. Isso. Daí a gente sai da Isto É e monta um programa com movimento tal, que era um desejo. E ter o Sistema CESP junto comigo, acreditando no sonho, né? Não só para comunicar as pessoas que vão lá para participar da entrevista, mas poder falar de cooperativismo e de coisas que eu acho que são tão importantes das pessoas saberem. Eu quero ir para a televisão.
nem sempre querer é poder. Eu sempre gostei de televisão e eu sempre quis voltar para a televisão. É que a gente vai se adaptando. Quando eu mudei para Piracicaba, grávida do João Felipe, o que eu podia fazer era trabalhar na mídia impressa. E eu segui na mídia impressa. Eu vi que não tinha uma revista na cidade, eu criei uma revista. Daí eu encerro a revista, vou para as redes sociais, vejo a oportunidade de fazer um pod. Então, de repente, a televisão parece que está batendo na minha porta. Mas isso não quer dizer que seja exatamente nesse formato de uma emissora, um canal aberto, um canal fechado. Talvez eu tenha minha própria TV, talvez a partir desse momento eu crie outras possibilidades, mas eu me encontrei, é isso que eu quero fazer, eu não gostaria de mudar. Falar eu nunca mais vou fazer alguma coisa, eu não sei se dá para falar nunca mais, porque às vezes a gente dá uma cuspida e cai. Você fala assim, não, eu, por exemplo, nunca mais vou fazer rafting. Isso. Mas eu jamais já fiz, nunca mais eu vou fazer. Daí eu vou dizer pra você, eu nunca faria nem a experiência, então eu não posso dizer eu nunca mais faria de novo, porque eu já não vou fazer nem a primeira vez, essas coisas de esportes radicais e tal, isso não tem nada a ver comigo, eu tenho morro de medo. Não, mas também não tem nada a ver com a Vanessa, tá? Mas eu já fui aventureira. Ela queria carimbar a carteirinha. Caiu de paraquedas. uma coisa que eu fiz e não farei mais, aventura também, pular de paraquedas. Meu corpo chegou e a minha alma, mais ou menos uns 20 minutos depois. Tá brincando. É assim, é legal, é uma sensação maravilhosa, mas uma vez na vida. Tá, Se entendi. falarem, vamos outra Não dá. vez, a pessoa não vai. Mas emocionalmente, talvez eu me poupe de ficar me encaixando Aonde você Pra caber. para caber numa relação de amizade, numa relação de amor, numa relação mãe e filha, numa relação com filho, profissional, seja onde for. Eu acho que cada vez eu tô mais espaçosa em relação ao meu próprio tamanho, sabe? Acho que eu Até já porque fiz- você cabe em tantos lugares, meu né? amor, Eu fui ao obrigada seu por isso. aniversário, gente, ela você- tem tantas amigas, eu tinha várias, nós temos várias amigas em comum, né? Mas foi tão né? gostoso ver o carinho, não só que ela recebe, mas como as pessoas também gostam dela, né? Isso é muito legal. Você sentiu que depois dos 50 anos as suas amizades melhoraram, se diversificaram, ficaram mais fortes também? Eu também sinto que a gente diminui bastante o leque, né? Assim, você conhece muita gente, você quer muita gente em volta de você nesses momentos de comemoração, mas nos nossos momentos de intimidade a gente tem, cada vez eu acho que a gente busca menos, Sim. né? Porque a gente vai ficando mais seletiva e acho que tem essa coisa de não querer se encaixar mais. Então eu tenho algumas turmas que eu falo, ai, como elas me Porque na cansam preguiça. muito, preguiça. Festa não, você não consegue mensurar, né? Ah, festa é Gente, a diferente. gente tá quase terminando. Ah! Mas eu tenho um bate-bola, vamos? Bora. Vamos. Deixa ela tomar uma água. Mara, pensa aí, hein? Café da manhã perfeito ou dormir até mais tarde? Nossa, eu dormi até mais tarde. Você abre mão daquele Nossa, café de eu buffet? fico pro almoço. Eu não, eu ponho despertador, adoro café de buffet. Eu amo. Um lugar do mundo que você sonha conhecer. Grécia. Vamos, eu também. Vamos, você não foi aí? Nossa, a gente tem uma agência Vamos de viagem fazer muito uma legal. mania? Conhece? Viagem, vocês já foram pra Grécia? Quem Eu já fui foi? com a Paty. Eu já- Eu falo pro meu marido, é meu sonho ir pra Grécia. Não, nós vamos. Aí A ele gente fecha vai outra, outra vez, fecha não outra. vai? A gente vai A outra gente vez. topa aí com Então vocês. bora, Se quiser, vamos. vai. Deixa. Junto com a nossa agência Você já deu uma dica, Agastur. mas olha só, podcast, TV ou palco de palestra, porque a gente nem chegou a falar sobre isso e vai ter que ficar para um outro momento. Onde você se sente mais em casa? Nossa, que difícil. Mas eu me sinto mais em casa entrevistando as pessoas. Seja onde for. E a Seja TV onde for. tá te perdendo, né? A TV tá perdendo. Que delícia de papo. A gente tem um Delícia, presente gente. para você. Oba! Eba! Olha que delícia, passa pra cá. Você explica. Eu gosto vai, que a olha Thaís- só. Mas é ótima para A explicar. Thaís é a Tem CDF nome, né? do grupo. Olha, Nutrawell é uma empresa de suplementos focados na saúde feminina. Ela é clean label, só faz aqueles produtos, sabe, que não tem adoçantes artificiais, não tem lactose, tem os ingredientes na quantidade aqui, Mara, exatas que a mulher precisa. E também toda aquela parte assim, que fala assim, Thaís, mas será que isso aqui funciona? Funciona.
Gente, isso aqui é altíssima qualidade. Tenho certeza que você vai amar. Muito É obrigada. uma linha Eu maravilhosa. uso muito o suplemento. Ah, porque você vai amar. Creatina, Viver tá sem. passando de mão em mão, cada Deixa um eu rouba ver um aquela frasco. bagulho. Olha lá, todo Deixa eu mundo quer ver. dar uma olhadinha. Uma olhadinha. Você vai amar da Nutrawell. Transformando vidas através de fórmulas inovadoras e eficientes. Muito obrigada. Olha, tudo que a gente precisa, a gente sabe, né? Menopausa precisa de suplemento, para a gente ter Exato. energia para fazer tudo precisa de suplemento. E é uma empresa pensada para mulher. Ela falou, não é que homem não Por pode, mulheres, mas para por mulheres, né? para mulheres. Por é. mulheres, isso é. mesmo. Muito legal. Quero te agradecer muito. agradeço. Você iluminou literalmente o programa hoje. A gente está muito feliz de começar essa temporada 2026 Ah. com o pé direito, começar com, né, um Maravilhosa. convidado melhor que o outro, maravilhosa. E a gente quer agradecer também você que ficou aqui até agora conosco e falar para você, não segue a gente ainda? Vai lá, clica, se inscreve. Tem que seguir. E olha, agora é a minha dica, Spotify, gente, eu vou para academia, eu vou no trânsito ouvindo os Que legal. nossos talks, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a gente volta logo mais com um novo episódio de Elas. De Mala e Cuia! Tchau!